Olá, meu nome é Meirelle Fernanda Gonçalves, sou graduanda do curso de Engenharia Civil da Universidade Pitágoras de Londrina e hoje eu vou apresentar meu TCC com o tema comparativo entre paredes de concreto moldado em loco com formas metálicas e alvenaria de bloco cerâmico. A construção civil é um setor em constante crescimento. No Brasil, hoje, a gente possui uma enorme demanda de moradias. Em contrapartida, a gente tem um incentivo do governo para que essas moradias sejam construídas, o que acaba gerando, então, uma constante melhoria nos processos e estudos em cima desses processos construtivos para melhor qualidade, redução de tempo e custo. Então, sendo assim, o seguinte trabalho de pesquisa vem demonstrar o comparativo entre os sistemas parede de concreto, moldado em loco, e a alvenaria de vedação. Como problema de pesquisa, baseou-se nas etapas dos processos construtivos da parede de concreto moldado em loco e da alvenaria de bloco cerâmico, qual dos processos apresenta uma melhor viabilidade. Objetivos, como objetivo geral do trabalho foi estudada a viabilidade entre os métodos construtivos de parede de concreto moldada em loco com formas metálicas e alvenaria de bloco cerâmico, avaliando seus processos em comparação sobre qual modelo seria mais viável para determinado empreendimento. E como objetivos específicos, a gente tem estudar os processos construtivos da parede de concreto e da alvenaria de bloco cerâmico, exibir as diferenças entre elas, apontando suas vantagens e desvantagens, e apresentar qual método construtivo seria mais viável para cada tipo de edificação. Então, a alvenaria de vedação consiste em nada mais em que a vedação, literalmente a vedação do meu empreendimento. Então, as minhas paredes, elas servirão apenas como vedação. Então, nesse método, a parte estrutural, ela fica por cargo das lajes, vigas e pilares. E a minha parede, ela é apenas para vedação do meu empreendimento. Então, ela não teria que suportar a carga estrutural do meu edifício. Ela apenas tem que suportar a função de suportar a sua própria carga. Então, no processo de alvenaria convencional, as paredes elas servem apenas para vedar e suportar sua própria carga. E as cargas estruturais do edifício e da residência em si ficam em cargo das lajes, pilares e vigas. Como vantagens da alvenaria convencional, a gente tem o baixo capital inicial, né? Eu preciso de um baixo capital para começar a produzir, né, a produção desse empreendimento. Disponibilização de matéria-prima, que nesse método, todas as matérias-primas que eu vou utilizar, elas são de fácil acesso. Ela tem disponibilizado em qualquer depósito que a gente for. A gente tem ali areia, cimento, tijolo, tudo que a gente precisa no método construtivo de alvenaria. Ela tem uma baixa produção de não poluentes, né? Produção de não poluentes. Então, ela produz muito resíduo, mas esses resíduos que ela produz, grande parte não são poluentes e prejudiciais ao meio ambiente. Não que ela não produza resíduos, ela produz, porém esses resíduos, muitos deles não são prejudiciais, né, ao meio ambiente. Como desvantagens da alvenaria, a gente tem o seu cronograma, né, que é um processo mais lento, então ele tem um cronograma mais comprido ali, né, mais demorado, requer mais tempo para poder estar utilizando esse método. A perca de material e a geração de entulho. Como eu disse, o resíduo não é tão poluente. Ele gera alguns resíduos que não são tão poluentes ao meio ambiente, porém ele gera muito resíduo. Ela gera muito resíduo, muito entulho, e o desperdício de material também é muito grande nesse método construtivo. E ela também, como desvantagem também, a gente tem a necessidade de uma mão de obra especializada, né? Para cada processo, para cada etapa da alvenaria, a gente precisa de uma mão de obra especializada, desde a sua fundação até lá reboco, emboço, tudo mais. Então a gente precisa ali de um carpinteiro para montar minhas formas, depois eu preciso de um bloqueiro, de um rebocador, eu preciso de várias especialidades, né, ali dentro do meu processo para cada etapa desse processo. Parede de concreto, né?
ela, diferente da alvenaria convencional, as paredes são estrutura. Então, aqui muda totalmente. Então, o elemento é um elemento estrutural autoportante montado no loco com um comprimento maior que 10 vezes a sua espessura e capaz de suportar carga. Então, a parede de concreto, ela já é estrutura, ela é capaz de suportar a carga do meu edifício. Então, o processo executivo de parede de concreto é basicamente a montagem de formas metálicas, plásticas ou mistas e o seu preenchimento com o concreto. Entre as formas de parede são posicionadas as amarrações das ferragens das paredes, os itens de instalações prediais elétricas, já a hidráulica normalmente é executada fora da parede. Então, dentro da minha forma ali, eu já tenho toda a minha armação, a minha ferragem, a minha parte elétrica, as minhas caixinhas, meus eletrodutos, faço a concretagem e depois só falta a hidráulica. A hidráulica normalmente é feita externa para facilitar a manutenção caso haja algum vazamento. Então, a hidráulica eu faço em shafts externos à minha parede, para qualquer coisa que precisar futuramente, é muito mais fácil ter essa manutenção. Como vantagem da parede de concreto, eu tenho uma alta velocidade, diferente comparado ali com a alvenaria, ela é muito mais rápida, muito mais dinâmica, muito mais industrializada, né? Visto que eu posso rodar esse jogo de formas muito mais rápido. Eu tenho um maior controle de qualidade, visto que aqui na parede de concreto eu já vou utilizar o concreto usinado, bombeado, muito, muito mais fácil para eu ter um controle do que lá, batendo um concretinho em obra, né? Sistema mais racionalizado, com baixa geração de resíduos, né? Visto que eu diminuo processos, ao diminuir processos, eu diminuo a geração desses resíduos automaticamente, né? Não vou precisar ficar fazendo forma de madeira para concretar viga, pilar, laje, tudo mais. Então é tudo um processo só, então eu gero muito menos resíduos. Ele se torna mais econômico com a repetitividade, né? Então, se eu repetir o processo, se eu puder utilizar esse jogo de formas várias vezes, ele se torna mais econômico. Eu tenho com esse processo uma maior uniformidade, e em relação à alvenaria, eu tenho muito menos processos, né? Muito menos etapas nesse processo. Como desvantagem da parede de concreto, eu tenho a baixa flexibilidade arquitetônica. O que seria essa baixa flexibilidade arquitetônica? Como eu disse, ela é estrutura, então eu não posso estar modificando facilmente. É diferente da alvenaria, que eu posso tirar a parede, porque ela não é estrutura, eu tenho só tomar cuidado com pilares e vigas na parede de concreto, não. Tudo é estrutura. Todas as paredes são estrutura. Então, eu não posso estar modificando facilmente esse processo, nem na fase de obra, e muito menos depois. Então, se o dono quiser depois tirar uma parede, abrir um vão, ele vai ter que procurar um engenheiro para fazer um estudo ali, cálculos e tudo mais estruturais, para ver se ele vai poder ou não fazer uma modificação, se vai precisar de reforço, o que que vai precisar para ele poder estar fazendo essa modificação. Muito mais difícil do que na alvenaria, né? Porque a minha parede lá na alvenaria não tem esse empenho estrutural. E daí, como desvantagem ainda, eu tenho um alto custo inicial. O que seria esse alto custo inicial? O meu jogo de formas. O meu jogo de formas ele tem um custo muito alto. Então, se eu não puder utilizá-lo ele em série, ele não é satisfatório, ele não seria viável para mim. O que está também ainda linkado com a flexibilidade arquitetônica, né? Que faz com que essa flexibilidade arquitetônica seja mais difícil ainda. Porque eu comprei um jogo de formas específico para um projeto, para esse projeto ser replicado várias vezes. Se eu for precisar modificar esse jogo de formas, é mais difícil, eu não tenho essa flexibilidade de modificação para um projeto para outro. Ele fica caro para eu fazer essa modificação, para eu fazer essa flexibilidade, essa adequação ao outro projeto. Então, esse alto custo inicial, ele também está linkado com a baixa flexibilidade do projeto, né? A baixa flexibilidade linkado com o alto custo inicial. Então, diante do estudo realizado, conclui-se que não existe um método melhor do que o outro, mas sim um método construtivo que se adequará melhor ao empreendimento que o outro método construtivo. Então, o método de parede de concreto constitui um método economicamente mais viável
para empreendimentos, como eu disse anteriormente, que serão executados em escala, que eu vou poder pegar meu jogo de forma e replicar ele várias e várias e várias vezes, fazendo que o custo dessa forma, na hora que eu ratear entre todas as edificações que eu construir, entre todas as unidades, ele vai ser baixo. Ele vai ser mais baixo, por exemplo, do que eu vou gastar com as diferentes mãos de obras na minha alvenaria. E ele também nos garante um canteiro mais limpo, com menos geração de resíduos e entulhos, como eu disse anteriormente, em comparação com a alvenaria convencional. E a alvenaria de bloco cerâmico se torna mais viável para projetos exclusivos, onde necessitará de uma flexibilidade arquitetônica maior, onde eu também vou ter um prazo maior para poder executar essa obra, e o método também possui uma maior geração de resíduos, né? Então, a diferença entre um e o outro é a flexibilidade, a geração de resíduos e a mão de obra ali, né? Entre esses processos. Aqui eu deixei algumas referências citadas no meu trabalho e muito obrigada pela oportunidade.